O tema da mensagem de hoje é as lembranças, ou livro de... Este é um texto que ele é singular, ele é o único texto na Bíblia que menciona este livro. O livro de memórias, ou livro de lembranças. O texto de Malaquias, capítulo 3, 16 e 17 diz assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito. Esta frase, memorial escrito, é livro de memórias, ou livro de lembranças. No hebraico, Sefer Zikaron. Escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei. Que dia é este, irmãos? É a grande tribulação, e eu vou provar para vocês. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Antes de eu entrar propriamente nesse texto, eu quero dizer que a Bíblia fala de muitos livros. E eu quero falar aqui de 6 livros mencionados na Bíblia que estão lá no céu. O primeiro é o livro dos vivos. O segundo, o livro da vida. O terceiro, o livro das lágrimas. O quarto, o livro das obras. O quinto, o livro dos 7 selos. E o sexto, o livro das lembranças, ou o livro das memórias. Então vamos lá, o livro dos vivos. Que livro é esse? Está lá em Salmos 69, versículo 28. E a palavra diz assim: sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Toda pessoa que nasceu no planeta Terra está inscrita no livro dos vivos. Este livro não é o livro da vida, ele não é um livro dos que são salvos, ele é o livro de todos aqueles que nasceram no planeta Terra. Neste livro, certamente você está. Lá no Salmo 139, versículo 16, Davi fala um pouco sobre isso. Ele diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Portanto, o livro dos vivos é o livro em que o indivíduo nasce no planeta Terra, ele já tem o seu nome inscrito, e neste livro está dizendo quantos dias a pessoa vai viver, qual o propósito de Deus para a vida dela. O segundo é o livro da vida do Cordeiro, que está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. O livro da vida só está inscrito quem confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quantos aqui já confessaram a Jesus como Senhor e Salvador? Você está inscrito então no livro da vida. Amém? O terceiro livro é o livro das lágrimas. Salmo 56, versículo 8 diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Então, os rabinos acreditam que há um livro onde todas as nossas lágrimas, as nossas dores, os nossos sofrimentos estão inscritos. E até eles afirmam que o número de lágrimas que Deus permite que cada ser humano sofra está ali também. O quarto livro é o livro das obras. Apocalipse 20, 12 diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos diante do trono. Aqui é o juízo final, diante do trono branco. Então se abriram livros, diga plural,
Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, literalmente, o texto está dizendo que as obras de cada um são escritas em livros de obras. São plurais, aqui é um plural, porque imagine escrever todas as obras de todos os seres humanos ao longo da história. Tem que ter muitos livros, eles serão abertos no dia do juízo. O quinto livro é o livro dos 7 selos. Quando nós falamos sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, nós falamos de cada selo que era aberto, mas a verdade é que no capítulo 5, versículo 1, nós aprendemos que este é um livro, e o livro naquele tempo, ele era na verdade um rolo, que tinha selos por fora e por dentro. O livro estava fechado, ele só será aberto nos últimos dias. Apocalipse 5:1 diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Este livro, na verdade, ele determina o que vai acontecer no período da grande tribulação. É importante que você entenda que Jesus Cristo tinha um ministério tríplice: profeta, sacerdote e rei. Quando ele veio à terra, ele foi um profeta. Ele profetizou as coisas que iriam acontecer. Hoje, no período da igreja, a Bíblia diz que ele intercede por nós na presença do Pai todos os dias como sumo sacerdote. Então hoje ele é sacerdote, mas quando o livro dos 7 selos for aberto, ali ele iniciará o seu ministério de rei. E o 6º livro é este livro de Malaquias. Diga, livro de memórias, ou livro de lembranças. Agora, 3 perguntas se fazem quando a gente ouve falar desse livro. A primeira é: de quem Deus vai se lembrar? A segunda é: do que ele vai se lembrar? E a terceira é: por que Deus se lembra? E ao responder essas 3 perguntas, eu vou acabar mostrando para vocês algo que é uma revelação nova. De quem ele se lembra? Gênesis 8, versículo 1, está falando do dilúvio. Quando o dilúvio estava acabando, o texto diz assim: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Quando fala que Deus se lembra, não significa que ele tinha esquecido, porque Deus não se esquece de nada. A palavra lembrar significa o momento em que ele estabeleceu para exercer uma bênção. Então naquele momento que chegou, Deus se lembrou e determinou que o dilúvio tinha que acabar. E ele mandou um vento para que as águas baixassem. Amém? Lá em Gênesis capítulo 30, versículo 22, diz assim: lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Mais uma vez aqui, lembrar significa estabelecer aquele momento para trazer a bênção. E Raquel então, que era estéril, concebeu e teve os seus gêmeos Esaú e Jacó. Em Êxodo capítulo 2, versículo 24, aqui Deus fala com Moisés que ele se lembrou do seu povo e das suas lamúrias e da escravidão lá no Egito. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Mais uma vez, lembrar aqui significa estabelecer o tempo para a bênção. E a bênção no caso aqui era o chamado de Moisés para ser o libertador. Depois 1 Samuel 1, 19 e 20 diz assim: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Elcana coabitou com Ana sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou
Shamuel. Shamuel significa Deus ouve, pois dizia: do Senhor o pedi. Mais uma vez a palavra lembrar-se, que significa estabelecer o tempo para que a bênção seja trazida, tá? Para que ele se lembra? E o texto, eu vou ler de novo, Malaquias 3, 16 e 17, porque você vai ver que ele responde para que ele se lembra. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um livro de memórias escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E aí ele diz: eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. E aí ele fala: poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Para que Deus se lembra? Para poupá-lo do dia de juízo que ele preparou. E eu quero mostrar para vocês, porque uma das maneiras de você entender é olhar o contexto. Será que o livro de Malaquias está falando da volta de Jesus, está falando do juízo que virá? Então abra lá leia Malaquias capítulo 4, versículo 1. É no mesmo contexto. E a Bíblia diz: pois eis que vem o dia, e arde como a fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho, o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Esta expressão, o dia do Senhor, em todo o Velho Testamento, fala desse período de juízo chamado de a grande tribulação. E a prova cabal para isto está no versículo 5 do capítulo 4. E o texto diz assim, Malaquias 4, 5: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Queridos, a vinda de Elias, todo judeu, confesso, ele sabe que o Elias virá antecipando a vinda do Messias. Então não há dúvida que Deus está dizendo aqui: olha, eu vou me lembrar deles, dos que me temem, que confessam o meu nome. Para quê? Para poupá-los, como um pai poupa o seu filho que o serve. Então vejam o que a Bíblia está nos dizendo: que nós seremos poupados do grande e do terrível dia do Senhor. Amém ou não? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Deus promete que os que temem, que nele creem, serão para ele um tesouro guardado especialmente, e eles serão poupados, literalmente poupados. Tchuco, dá para você colocar um texto aí de Apocalipse 3:10? Ele não está no script, mas eu me lembrei agora. É um texto também muito claro sobre isso. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre todo mundo, sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. O que o texto está dizendo? Por que Deus vai guardar da hora? Deixa eu fazer uma pergunta: qual a diferença entre guardar na hora e guardar da hora? Na hora significa que Deus vai te guardar no meio da tribulação, sim? E da hora, no grego é ektu, literalmente é tirar para fora. Eu vos guardarei da hora, da grande provação, da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. Aqui não tem dúvida que está falando da grande tribulação. Mas Deus está falando que vai guardar todo mundo? Quem que Ele vai guardar? Porque guardaste a minha palavra. E aqui eu quero fazer uma afirmação, começar a fazer uma afirmação. E eu confesso a vocês que eu mudei a minha opinião, porque eu acreditava que todo crente, confesso, ia subir. Hoje eu não creio mais assim.
E eu vou mostrar para vocês, com muitos textos na Bíblia, que o arrebatamento não é privilégio dos salvos. Você pode estar salvo e não ser arrebatado. O arrebatamento é um privilégio de quem guarda a palavra de Deus. E eu ouso afirmar que no dia do arrebatamento muita gente vai ficar surpresa, porque vai dizer: eu achei que eu ia subir e não subi. Todos os textos da Bíblia que fala sobre a volta de Jesus e fala sobre guardar, todos eles advertem que Deus vai levar somente quem está guardando a sua palavra, quem está vivendo a sua palavra. Então eu quero dizer para você, meu querido, você que me vê pela internet, se você está vivendo uma vida de pecado, achando que você vai ser arrebatado, eu estou te avisando, você não será arrebatado. Esta palavra hoje é para que você arrependa-se do seu pecado e deixe o pecado. Porque hoje, dentro da igreja, tem pecados iguais lá fora. E as pessoas estão muitas vezes confortáveis na igreja, achando que podem amar a Deus e continuar vivendo uma vida de pecado. Não é possível. Nós somos pecadores sim, mas a Bíblia diz: se você anda em pecado, você não é nascido de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: em todas as 7 cartas do Apocalipse, quando o Espírito termina, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É plural, não é só para a igreja de Filadélfia, é para todas as igrejas, é para nós hoje. Todas as advertências são feitas para a igreja como um todo. Então, igreja do Senhor, acorda, hoje é tempo de arrependimento. Se Jesus voltar hoje, será que você vai? A palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas não existe salvação sem arrependimento. E arrependimento é mudança de vida, é transformação de mente. Amém, igreja? Então agora eu quero mostrar para vocês que o arrebatamento, em segundo lugar, é para os fiéis. O que eu estou dizendo para vocês é que há pessoas salvas que não vão subir, porque a sua salvação, basta você crer de verdade que Jesus morreu no seu lugar, você está salvo. Mas para subir, você precisa estar andando na palavra, guardando a palavra, sendo fiel à palavra. Pessoas dizendo: não, Jesus já veio uma vez, não vai voltar mais. Vai voltar porque Ele prometeu que vai voltar. E Ele diz: passarão os céus e a terra e as minhas palavras não passarão. Então, igreja, estejam se preparando para a vinda do noivo, porque quando Ele vier, a porta vai se fechar para quem não estiver preparado. Mas que porta é essa? É muito clara. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1 de Apocalipse diz que eu vi uma porta aberta no céu, e uma voz como de trombeta diz: subi cá. A porta aberta é o arrebatamento. O arrebatamento acontece e a porta se fecha. Essas pessoas que aqui permanecerem, elas poderão se converter, ou poderão se arrepender, poderão. Só que agora não será somente crer para ser salvo. Nessa época as pessoas terão que perseverar na fé até quando tiverem que escolher entre a vida e a morte. Vou continuar dizendo para vocês. Mateus 25:10, o versículo diz: e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Eu estou dizendo aqui para você que é marido, para você que é esposa, que está, traindo o seu marido às escondidas. Ele pode não estar vendo, ou traindo a sua esposa escondida, mas Deus está vendo. E quando Jesus está falando que Ele vem para os fiéis, Ele está dizendo sim, que quem vive uma vida de pecado abertamente não vai ser arrebatado. Ele está dizendo: eu voltarei, os que me amam guardam os meus mandamentos. Amém, irmãos?
Então, qualquer que seja o teu pecado, confesse o pecado, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, o que encobre a transgressão nunca prosperará. O que confessa e deixa, misericórdia alcançará. Por que vocês acham que os judeus não vão subir? É o povo de Deus, é o povo escolhido de Deus, mas só vai ser arrebatado quem confessou a Jesus. E a gente sabe que na grande tribulação eles vão se converter como nação inteira, mas não vão ser libertos da grande tribulação. Por quê? Porque não foram fiéis. Então, a parábola de Lucas capítulo 12, versículo 35 a 37, diz o seguinte: cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Mais uma vez ele está falando da vinda dele. Ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, que é mais ou menos entre meia-noite e 3 horas, quer na terceira vigília, entre 3 e 6, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabem, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria. Mais uma vez, na Bíblia há uma distinção entre o arrebatamento e a segunda vinda, porque o arrebatamento ninguém vai ver, vai ser nas nuvens, num piscar de olhos. A segunda vinda vai ser na terra. A primeira nas nuvens, a segunda na terra. Todo olho verá, como o relâmpago sai do oriente para o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Aqui ele está falando do ladrão da noite, porque quando houver o arrebatamento, você sabe quando ele vai voltar. Ele volta depois de 7 anos. Então não vai ser ladrão da noite, todo mundo vai saber quando ele vai. Basta ler as escrituras, vão saber quando ele virá. Essa não, aqui está falando do arrebatamento. E ele diz: ficai pois apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, profere essas palavras para nós ou também para todos? Diz o Senhor: quem é pois o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passa a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, em hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis.